Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje eu quero trazer uma reflexão sobre a contradição do crente com Jesus. Outro dia, voltando do trabalho, de forma mais específica, num sábado à noite, eu me deparei com algumas pessoas vindo da igreja. Havia uma congregação cristã no Brasil, tá? Para ser mais sincero. Eu vi aquelas pessoas vindo saindo da igreja, todas muito bem arrumadas, mulheres bem vestidas, com saia ou com vestidos, sapato de salto, cabelo muito bem arrumado, os homens com seus ternos, gravata. Tem uma igreja também que utiliza muito músico, né? O músico vem com aquela caixinha de instrumento, um violino, um trombone, ou um violoncelo, enfim. Observando aquela movimentação, né, dos crentes saindo ali do culto religioso da congregação cristã, eu fiquei refletindo, né, no meu conhecimento teológico, de tudo que eu já pesquisei e ainda pesquiso acerca do assunto religioso. Me veio uma reflexão na minha mente. Se esse Jesus da Bíblia, dos Evangelhos, ele viesse hoje no Brasil, como será que ele andaria? Será que ele andaria como esses crentes? Será que ele vestiria um melhor terno, uma melhor roupa, para ir num templo desse? Não só nesse, mas como em demais outras igrejas. Mas eu me atento assim, principalmente às igrejas mais moralistas, né? Igrejas que têm um código de conduta na qual os membros devem seguir, como vestimenta, modo de se comportar. Todos nós sabemos que o crente não segue Jesus dos Evangelhos, por dois motivos. Primeiro, que Jesus não existe, e segundo, que as igrejas não pregam o Evangelho. Eu costumo dizer que igreja que prega evangelho, geralmente ela fecha, ela não subsiste. Tá? Não tem como uma igreja manter suas portas abertas pregando evangelho. Tá? Evangelho da Bíblia, não estou nem falando de autêntico evangelho, que é outra questão. Tá? Que também é uma coisa que não existe. Autêntico evangelho, de acordo principalmente dos desigrejados, né? Esse pessoal aí desigrejado, do movimento do nome sagrado, do Salvador. Não, porque eu não vou na igreja, hoje eu sigo o Salvador, né? Hoje eu sigo o autêntico evangelho. Isso também não existe. O evangelho da Bíblia, da forma que estão os 4 evangelhos, procurar a igreja que se focar em pregar aquilo para os seus membros, elas não subsistem. Não tem como ela se manter. Porque Jesus, ele não chama as pessoas para vir para a igreja. Ele fala para as pessoas, ide, ou seja, vai, espalhe a mensagem pelo mundo. Obedeça aos meus mandamentos. Jesus nunca ordenou as pessoas irem a um templo, irem numa igreja. Aí você vai se perguntar, mas espera aí. Se Jesus ele não manda as pessoas ir para um templo, para uma igreja, por que as pessoas vão na igreja? Por que as pessoas vão no templo? A resposta está em Paulo, no apóstolo Paulo. Na verdade, os cristãos, como muitos já sabem, eles seguem a Paulo, não seguem a Jesus. E principalmente essas igrejas de caráter mais moralista, que tem todo um código de conduta, às vezes até muito rigoroso para o crente seguir, elas estão calcadas nos ensinos de Paulo. Questão do homem, por exemplo, não poder ter um cabelo comprido, Paulo. Da mulher ficar em silêncio na igreja, Paulo. Para a pessoa ter um modo de se vestir, Paulo. Homem sentado de um lado, mulher sentada do outro, é Paulo. Questão da Santa Ceia, porque regras de Santa Ceia, Paulo. Que você tem que fazer isso, que o casal não pode ter relação de se casar, é Paulo. Ou seja, a igreja se denomina cristã, mas ela segue muito mais a Paulo do que a Jesus. Paulo, ele apresenta um modelo que mantém a igreja aberta. Evangelho não. Os evangelhos não têm um modelo para seguir de manter uma porta, um templo físico aberto.
Qualquer igreja que tentar seguir primariamente o evangelho, ela fecha. Ela não subsiste. É impossível. Mas com Paulo você consegue manter o crente dentro do sistema. O crente à base do controle. Paulo, ele foi o verdadeiro fundador. Na verdade, ele foi o verdadeiro cara que espalhou o cristianismo. O apóstolo, não por chamado, ele não foi chamado, mas ele alega ter sido revelado. Jesus, o chamado de Jesus para Paulo foi revelado. Não foi um chamado físico e real como os demais apóstolos. Os livros de Paulo foram escritos antes dos evangelhos. É só você puxar a datação, se a sua Bíblia tiver ou pesquisar no Google, você vai ver que os livros de Paulo foram escritos antes dos evangelhos. As cartas de Paulo. E uma carta que chama muita atenção é Gálatas. Gálatas, capítulo 1, Paulo ele já começa a carta comendo o toco dos crentes daquela igreja, falando que qualquer um que pregasse um evangelho diferente do que ele havia pregado para aquela igreja primeiro, deveriam ser considerados anátema, ou seja, uma pessoa maldita, uma pessoa que tinham que pegar e excluir, expurgar aquela pessoa da denominação entre os irmãos em Cristo na igreja da Galácia. Ou seja, o próprio Paulo fala que ele pregou um evangelho dele, que não é o mesmo dos outros apóstolos. E é justamente esse Jesus de Paulo que as igrejas adoram, que as igrejas veneram. É esse evangelho de Paulo, que não existe dentro da Bíblia, mas é um evangelho aberto para o pastor modular ele de acordo com sua conveniência, para manter o crente no controle dentro da igreja. Por isso que se Jesus hoje viesse no Brasil, século 21, ano 2019, e ele chegasse dentro de uma igreja dessa, provavelmente ele seria expurgado, porque ele reprovaria o sistema da igreja. Aliás, de qualquer igreja que existe hoje em dia. O crente ele segue a Paulo. As igrejas pregam Paulo. Outra questão também é a questão da graça. Jesus ele diz que a lei não passaria. Porque a lei é algo, um regulamento, uma constituição dada por Deus ao povo de Israel. E essa lei não teria fim. Nunca teve relação nenhuma com salvação. E o que Paulo fez? Qual é a ideia que Paulo passa dentro das suas cartas? Que a lei era uma coisa maldita, mesmo vindo por parte de Deus, e que, para que qualquer pessoa alcançasse a salvação, existia a graça, a tal da graça. Essa que Jesus nunca pregou. Mas Paulo afirma sobre a graça, salvação pela graça. Na verdade, uma ideia vinda de Pedro, do apóstolo Pedro, no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja cristã. Paulo copiou essa ideia e implementou ela nas igrejas que ele fundou, principalmente na região da Grécia. E essa ideia de salvação pela graça persiste até hoje. Mas, qual é o erro de Paulo aí? A lei de Moisés, que o povo judeu crê que foi dado diretamente por Deus, ela é eterna, ela não tinha nada a ver com salvação de alma, nada a ver com livrar do inferno. Para o judaísmo isso não existe. Mas Paulo ensinou que a lei, e dá a se entender principalmente nos evangelhos, e a igreja copia muito bem essa ideia, de que a salvação do crente é pela graça. Ou seja, você está condenado ao inferno, mas se você aceitar Jesus e seguir o que nós ensinamos dentro dessa denominação, você vai alcançar a salvação para a sua alma. Nossa, mas, poxa, como que isso é possível? É a graça, é um favor imerecido por parte de Deus para você. E ali, para o crente manter essa salvação, é aplicada as regras de controle, como vestimenta, conduta sexual, conduta de relacionamento. A igreja priva o crente de amizades, priva o crente de conhecer pessoas fora do ambiente religioso,
priva crente de passeios. Tem pessoas que deixam de passear, de viajar por causa da igreja. Não, eu não vou viajar porque senão eu vou deixar de ir na igreja, eu não posso. O meu pastor vai brigar comigo. Poxa, quantos crentes que falam isso? Não, eu não vou numa festa porque minha igreja não deixa. Ou então, eu não vou numa festa porque o diabo faz a festa tal hora, justamente no horário do culto da igreja. Eu não vou deixar de ir no culto da igreja para ir em festa, para ir em aniversário. Talvez eu dou uma passada depois do culto. Ou seja, se não for Paulo, não tem como controlar o crente. Não tem como manter o crente preso dentro da igreja. E o crente, o pastor precisa manter o crente dentro da igreja por dois motivos. Primeiramente, motivo financeiro, e segundamente, para ele manter o sustento do seu ego, ou seja, ter pessoas que ouvem as suas interpretações da forma que ele vê ali a Bíblia, ou ele entende do Evangelho, para passar para as pessoas que seguem a ele. A igreja utiliza muito de Paulo. Paulo é a melhor personagem do Novo Testamento para manter o crente preso dentro da igreja. Não é Jesus. Evangelho não mantém uma igreja aberta. Não tem como. Porque a mensagem do Evangelho é o ide e não vinde. Ah, mas Jesus fala para que quem estiver cansado, quem estiver exausto, quem estiver triste, chateado, para chegar até a Ele. Mas não é dentro da igreja. Jesus não está dentro da igreja. Em nenhuma igreja. Pode procurar. Você nunca vai encontrar Jesus. Quando Jesus falou para vir a Ele, todos os que estão cansados e sobrecarregados, Ele falou para pessoas do seu tempo, da sua época. E o crente do século XXI, infelizmente, não tem essa oportunidade. Então, meu querido, acorde da ilusão. Muito obrigado a todos.